Deuteronômio capítulo 33, versos 26 a 29. Diz assim a palavra de Deus: Não há outro, ó amado, semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda, e com a sua alteza sobre as nuvens. Deus eterno é a tua habitação. Aliás, o Deus eterno é a tua habitação. E por baixo de ti estende os braços eternos. Ele expulsou o inimigo de diante de ti e disse: destrói-o. Israel, pois, habitará seguro. A fonte de Jacó habitará a sós numa terra de cereal e de vinho. E os seus céus destilarão orvalho. Feliz és tu, ó Israel. Quem é como tu, povo salvo pelo Senhor? Escudo que te socorre, espada que te dá alteza. Assim, os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás os seus altos. Amém, irmãos? Vamos ler novamente o versículo 29, todos juntos. Feliz és tu, ó Israel. Quem é como tu, povo salvo pelo Senhor? Escudo que te socorre, espada que te dá alteza. Assim, os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás os seus altos. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai, nós te louvamos pela tua palavra lida nesse instante, e queremos suplicar agora que tu venhas, ó Deus, usar este servo, ainda que falho, fraco, ó Deus, na tua presença. E que possamos, ó Pai, ser grandemente abençoados pela tua palavra nesta noite. Te oramos, ó Deus, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, o livro de Deuteronômio, ele está contando a história do povo de Israel, né? E contando já o final da vida de Moisés. E neste capítulo 33, então ele chama o povo, porque Deuteronômio está relembrando toda a história do povo de Deus lá no Egito, e a sua ida até o Monte Sinai, o recebimento dos 10 mandamentos. E agora Moisés está passando o bastão para Josué, porque Deus só permitiu que ele olhasse a terra prometida, a terra de Canaã, de longe. Deus permitiu para ele no final, e ele olhou de longe. E ele agora teria que passar, então, a direção para Josué. E neste momento, ele chama o povo e ele abençoa o povo. No capítulo 33, versículo 1, ele diz assim: esta é a bênção que Moisés, homem de Deus, deu aos filhos de Israel antes da sua morte. E aí ele começa então a dar a bênção. E ele conta então toda a história até o Sinai, e ele vai chamando agora as 12 tribos, né? E ele vai ali dando a sua bênção. Nós vamos ficar apenas com os versículos finais aqui que nós lemos, os versículos 26 a 29. E eu gostaria de pensar um pouquinho
a respeito deste texto com os irmãos. Imagine o povo ali naquela situação, Moisés ele sabia que não continuaria mais a liderar o povo, e que não poderia entrar na terra prometida, que era um desejo grande lá no seu coração. E você começa a imaginar o que se passava na cabeça de Moisés, né? E também do povo. E Moisés agora abençoa este povo. E depois a Bíblia diz, lá no final do livro de Deuteronômio, no capítulo 34, vai descrever sobre a morte de Moisés. Ele subiu a montanha sozinho para avistar a terra prometida e ele morreu. A Bíblia diz que Moisés estava em plena saúde, ele estava com 120 anos de idade, estava com plena saúde, enxergando bem, né? Que privilégio, não precisava de óculos como eu preciso, né? Eu até fiquei feliz, eu fui renovar a carteira de motorista esses dias, e eu falei assim, eu vou fazer um teste se eu não vou precisar mais usar óculos, né? E eu coloquei o óculos assim. Aí o rapaz que me examinou, ele falou, você usa óculos? Porque ele viu lá que, né? Falei, eu uso, mas eu quero fazer o teste sem óculos. E fui lá e consegui passar. Na minha carteira está lá, eu não preciso mais usar óculos. Então eu aprendi uma coisa interessante. Uma coisa boa que a gente recebe com a velhice é que os nossos olhos eles vão melhorando. Uma vez eu vim aqui numa médica, uma oftalmologista em Maringá, e ela deu uma olhada nos meus olhos, eu pensei que precisava dar uma reguladinha, ela falou, não, pastor, o senhor não vai precisar não. Daqui uns dias sua visão para longe vai ficar boa. Para perto, não. Então eu tenho que usar óculos para ler. Mas para longe ela vai ficar boa. Agora, Moisés não. Moisés, a sua visão, a Bíblia fala que a sua visão era boa. Que a sua saúde era boa. E ele subiu ao monte e ele avistou a terra prometida. E ele não voltou mais. Ninguém sabe o lugar em que ele foi enterrado, porque não tinha ninguém com ele. Até hoje ninguém sabe onde morreu Moisés. É interessante porque você vai lá em Israel, você encontra o túmulo de Raquel, o túmulo de José, o túmulo disso e daquilo, tudo ali certinho, né? O túmulo de Davi, eu estive lá no túmulo do rei Davi, do grande rei Davi, mas de Moisés ninguém sabe onde ele foi enterrado, porque assim Deus quis. Eu queria pensar com os irmãos o seguinte, nos momentos difíceis, com quem a gente pode contar? Eu creio que todos aqui já tiveram alguns momentos assim de situação difícil, né? Muitas vezes com isso de alegria, tristeza, lembranças, né? Eu creio que muita gente aqui já passou por períodos de tensão, de receio. E a pergunta que fica para nós é esta: como nós podemos encarar esta hora? Como nós vamos enfrentar essas lutas, essas dificuldades? Nós estamos no século 21 e alguém já falou que esta geração é a geração do terceiro milênio. Né? Nós estamos no terceiro milênio. E nós somos protagonistas de um movimento histórico. O mundo está em agitação. E nós vivemos num mundo, irmãos, de muitas incertezas.
né? E no mundo de muita insegurança. Aí, desde 2020 para cá, a gente experimentou um pouco disso, né? Doenças, a pandemia e uma série de coisas. Isso tem transtornado a vida de muita gente. Tem muita gente que está ainda com problemas até psicológicos por causa desse sofrimento. Então, num mundo de incertezas, qual a segurança que nós temos? Em meio ao tumulto que nós nos encontramos neste mundo, a gente pode encontrar nesse texto aqui uma base, né? Para termos como força, como segurança, como fortaleza para as nossas vidas. O versículo 26 diz: não há outro, ó amado, semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda, e com a sua alteza sobre as nuvens. E no 27 ele diz assim: o Deus eterno é o quê? A tua, o quê? Habitação. Eu queria pensar um pouquinho sobre isso aqui. O Senhor é a nossa habitação. Amém, irmãos? Essa semana nós estivemos visitando uma irmã que está bem doente, está bem idosa. A irmã Jandira deu um alô, né? E nós estivemos lá e nós conversamos com ela. E ela estava ali sendo atendida pela fisioterapeuta e também pela sua acompanhante, né? A enfermeira que fica ali com ela. E a gente começou a pensar a respeito dessa questão. Que bom que nós temos um lugar que a gente pode chamar de habitação. Que bom que a gente tem um lugar onde a gente pode se abrigar do frio. Quanta gente não tem essas condições? Quantas pessoas estão sofrendo? Às vezes eu olho na televisão, nos jornais, e vejo aquele povo nessas cidades grandes. Eu creio que aqui em Paranavaí também existem pessoas que estão dormindo na rua, no frio, no relento, com chuva. Essas pessoas não têm nada para si. E o jornalista falando assim, mostrando cada um, tinha um cachorro junto, né? Aí alguém explicando, disse assim, olha, esses animaizinhos precisam ser cuidados também. Porque eles têm uma ligação muito grande com essas pessoas de rua. Eles dão proteção para essas pessoas. E eles dão carinho também para essas pessoas. E essas pessoas dependem deles. E esses animaizinhos também dependem dessas pessoas. Olha que coisa interessante. Dependem como? Proteção. Até abrigo. Até servem de cobertor, né? Com frio eles dormem juntos ali. Que coisa impressionante. A Bíblia Sagrada nos diz que o nosso Deus, o Deus eterno, é o quê? É a nossa habitação. O que é habitação? É o lugar onde eu vivo. A habitação é o lugar onde eu passo a maior parte do meu tempo. Então a presença de Deus deve ser o lugar onde somos mais encontrados, por ser o lugar que escolhemos para viver. O povo de Deus, nós aprendemos isso na escola dominical, eles tinham o tabernáculo, e ali eles tinham no tabernáculo a presença de Deus, e eles vinham ao tabernáculo. Hoje não existe mais o tabernáculo. Hoje não existe mais o templo lá em Israel. Mas o tabernáculo simbolizava a presença de Deus no meio do povo.
Depois eles tinham as sinagogas, e Jesus ensinava muito nas sinagogas. E hoje a igreja cristã tem o templo. O templo não é a igreja. A igreja somos nós. Nós somos um tijolinho que é colocado para formar essa igreja. Por isso que igreja, no grego, significa assembleia. Assembleia é o quê? Ajuntamento. Então, nós precisamos deste local de adoração. E a gente precisa vir aqui para receber carinho, para receber conforto, para receber a palavra de Deus. Nesse período de pandemia, irmãos, quando a gente ficava assistindo aquelas lives, né, e até nós conversávamos com o pastor, até para a gente que fazia aquelas lives lá de casa era ruim. Agora imaginem as pessoas em casa assistindo as lives. E eu começava a olhar. Às vezes o pastor, o que estava pregando, fazendo o maior esforço para pregar. Mas quando tem muita gente no local, um está olhando o celular, outro está olhando outra coisa, outro conversando. Então perde-se o quê? A comunhão. Por isso que a palavra de Deus diz que nós não devemos deixar a congregação. Nós não podemos, nós precisamos desse local. A gente diz aqui que é a casa de Deus, né? A casa de Deus somos nós também, na nossa casa também. Mas aqui, a casa de Deus, que é chamada também de casa de oração, é o local onde a gente é alimentado. É como um posto de gasolina. O carro está vazio, chega naquele posto e ele é cheio ali de combustível que ele vai gastar na sua viagem. A gente vem para a igreja para se alimentar com os louvores. Olha que coisa maravilhosa hoje. O Weber estava falando que estava quebrado hoje o louvor. Que nada. Hoje foi um dia maravilhoso. Até eu pude soltar a minha voz ali, né? Que não é muito boa. Mas que bom é a gente estar na casa do nosso Deus. A gente aprende com os irmãos. Habitação significa o lugar que eu escolhi para mim, que eu desejo para mim. E Deus quer ser o escolhido do nosso coração. E Deus quer que na presença dEle o nosso coração descanse e o nosso coração se alegre. E a grande pergunta aqui é a seguinte: haveria, porventura, um lugar mais belo, mais confortável, mais agradável para a gente morar do que a habitação de Deus? A Bíblia diz assim, que o Deus eterno é a nossa habitação. Amém, irmãos? Quando eu era criança, eu ia à igreja. Eu me lembro, meu pai, ele ficava por último para fechar a casa. Ele era presbítero, já bem antigo. E ele colocava a minha mãe, as crianças na frente, e ele vinha atrás com um guarda-chuva. Lá em Guarapuava chove muito, então tem que levar um guarda-chuva, né? E ele falava assim, um homem prevenido vale por dois. Então ele levava sempre uma capa de chuva e um guarda-chuva. E quando chovia, ele passava para nós o guarda-chuva. E eu me lembro, era uma igreja de madeira, a igreja bem antiga, tinha uma torre, e tinha um galo em cima, com os quatro ventos, né? Mostrando a direção dos quatro ventos. E um dia deu uma tempestade tão grande, mas tão grande, a gente não conseguia sair de dentro daquele templo. E a gente ficou ali e começamos a orar. Eu era criança ainda.
esse templo antigo ele já caiu, já fizeram mais 2 ou 3 templos novos lá nesse local. Mas a gente estava seguro, estava protegido, e a gente não tinha medo, porque nós estávamos dentro da casa do Pai. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, na nossa casa nós recebemos também instrução. Hoje eu estava conversando com o irmão ali fora. A família tem sido atacada, e muito nos nossos dias, porque há uma ideologia que ela quer destruir a família, corroer a família, porque eles querem jogar as questões dos filhos, os problemas dos filhos, até a guarda dos filhos para o governo. Essa filosofia, ela se encontra muito forte na nossa sociedade hoje, na nossa sociedade secularista, modernista, progressista, né? Está muito forte. Mas na minha época, não faz muito tempo não, a gente estudava na escola uma matéria chamada OSPB. Os mais velhos, né? Organização Social e Política. Olha, sabe direitinho, viu? E nós tínhamos uma matéria chamada também Moral e Cívica. E foi lá na escola que eu aprendi assim: a família é a célula máter do quê? Da sociedade. Você tem ouvido isso hoje sendo ensinado nas escolas? Tem ouvido isso ensinado nas escolas? Não. Porque essa ideologia quer tirar da família a criação dos filhos. Os filhos não são mais da família. Os filhos pertencem ao governo. E o governo que tem que dar orientação para os filhos. Eu aprendi naquela época que educação a gente recebe em... Como? Educação a gente recebe em casa. Na escola a gente recebe o quê? Ensino. E que ensino que seria esse? Matemática, português, história, geografia e essas coisas todas. Ensino. Mas a educação a gente recebe em casa. A escola hoje tem ensinado isso? Não tem ensinado. Então, irmãos, é hora de a gente pensar um pouquinho. A nossa casa, o nosso lar. Olha o que a Bíblia diz lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6. Diz assim, no 5 ele diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E no 6 ele diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. O que o pai e a mãe tinham que fazer para com os filhos? Inculcar. O que é isso? Abrir a cabeça e colocar lá dentro? Não, falar com eles. Ensinar para eles. Né? Há um texto lá em Atos capítulo 2, versículo de número 39. Não sei se eu vou conseguir achar aqui. Quem achar primeiro, irmãos...
Atos capítulo 2, verso 39. Atos 2, 39. Vamos ver lá. Diz assim: pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Irmãos, quando Moisés chamou aqui o povo, e ele começou a dar essa bênção, né? Abençoando o povo, ele ensinou a eles a fazer esse tipo de trabalho com as suas crianças. Ensina a criança o caminho que deve o quê? Andar. E quando essa criança ficar velha, não o quê? Não se desviará dele. Mas isso começa de quando? Desde o berço. Aliás, desde o ventre da mãe. Quando a mãe descobre que tem um coraçãozinho batendo, eu fiquei emocionado quando eu ouvi pela primeira vez as batidas do coração da minha filha, lá na barriga da mãe. Eu quase morri, né? Agora, imagine a mãe ouvir o coraçãozinho batendo do seu filhinho lá na barriga. E sabe que você já começa a ensinar o teu filho, a educar o teu filho desde o ventre. Você conversa com ele, você canta para ele, você fala para ele. Às vezes as pessoas pensam, não, mas está ficando meio besta, né? Mas a criança, ela está crescendo na barriga. E ela está ouvindo aquilo que a gente fala. As mães podem explicar muito bem isso. Então, ensina a criança no caminho em que deve andar. E quando for velho, não se afastará dele. O mundo quer destruir as nossas famílias. O mundo quer tirar Deus. O mundo quer proibir que a gente siga a palavra de Deus. Ele quer extirpar isso das nossas crianças. Mas, se nós seguirmos o ensinamento da palavra de Deus, elas vão andar no caminho certo. O segundo ponto aqui, irmãos, que eu gostaria de falar, é que o Senhor é o nosso amparo. Ele diz aqui: o Deus eterno é a tua habitação, e por baixo de ti estende os braços eternos. Ele expulsou o inimigo de diante de ti e disse: destrói-o. Israel, pois, habitará seguro. A fonte de Jacó habitará a sós numa terra de cereal e de vinho. E os seus céus destilarão orvalho. A Bíblia diz aqui, a expressão fala que por baixo de nós ele estende os seus braços. Eu li uma história uma vez, que a águia, quando vai ensinar o seu filhotinho a voar, ela coloca nas costas, né? E sai voando. E depois solta. E o filhotinho vai se né? Até chegar no chão. Mas antes de chegar no chão, ela o envolve com as suas asas abertas e volta novamente à segurança. E ela faz isso várias vezes até o filhotinho conseguir voar. E Deus também faz isso conosco. Ele abre, ele estende sobre nós os seus braços. Então, isso aqui dá uma ideia, dá a entender a imagem de uma pessoa sustentando a outra que está
desmaiada ou semi-desmaiada. Eu aprendi o que é ter desmaio na vida, né? Esses dias eu estava lá, depois que saí do hospital, e a Ivanilde foi procurar uma toalha, uma coisa assim, e me deixou desse jeito assim, lá na pia do banheiro. E de repente ela escutou um barulho. Eu não tinha visto nada. E não ouvi nada também. Mas eu caí no banheiro, quase me arrebentei todinho. E ela chegou e me levantou, e eu não vi, só vi depois que eu estava na cama e voltando novamente para o hospital. Então, irmãos, Deus faz isso conosco. Muitas vezes, nós ficamos sem forças para nos sustentarmos em pé, enquanto a outra pessoa nos socorre. Por isso que a Bíblia diz que é bom viverem dois juntos, né? Porque quando um cai, o outro o quê? Levanta o companheiro. Não é isso? Nós temos em Deus essa proteção maravilhosa. E essa expressão, ela transmite a ideia de um cuidado amoroso que Deus tem por nós. Então, Deus é aquele que tem cuidado de nós. Ele cuida de nós em nossa fraqueza. Não somos capazes sequer de nos mantermos muitas vezes em pé. E é nesse momento que Deus vem e se mostra como um amigo que nos acompanha, literalmente, nos carregando em seus braços amorosos. Que coisa maravilhosa! Ele é a nossa habitação. Ele nos dá segurança. Ele nos protege. No versículo de número 27, aliás, o Salmo 131, versículo 2. Vamos ler esse texto. Salmo de número 131, verso 2. Vamos ler o verso primeiro também. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para contigo. E ele termina dizendo, espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Irmãos, eu gosto de pensar que eu sou essa criança. E eu tenho, às vezes, sonhado com meu pai, com a minha mãe, mais com a minha mãe, né? Eu tinha mais ligação com ela. E o interessante é que, ultimamente, tenho sonhado bastante, e eu sempre tenho voltado para lá, e a casa onde eu morava era uma casa de madeira. Né? Eu nunca mais morei em casa de madeira na vida. Mas eu estou sempre reformando aquela casa de madeira. E às vezes eu acordo e penso, mas eu não moro mais, faz muitos anos. Por que isso fica na minha mente? Porque quando criança, o local onde eu nasci e onde eu vivi era uma casa de madeira. E aquilo está no meu subconsciente. E eu tento querer arrumar aquela casa, que às vezes está com algum problema. Irmãos, o texto aqui diz assim, como essa criança é a minha alma para contigo. Espera, ó Israel, no Senhor. Amém. Você tem pensado nisso? Você quer ser como criança nas mãos do nosso Deus? A criança precisa de proteção.
Assim como nós amparamos, como nós protegemos os nossos filhos, Deus também nos protege. No verso 27, a Bíblia diz que o Senhor é a nossa vitória. O texto sagrado diz assim: o Deus eterno é a tua habitação, né? Israel habitará seguro, feliz és tu, ó Israel. Quem é como tu, povo salvo pelo Senhor, escudo que te socorre, espada que te dá alteza. Assim os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás os seus altos. Aqui nós vemos então, irmãos, que é Deus que peleja pelo seu povo. Ele que dá a proteção. Aqui nós vemos que Deus, é Ele somente que pode exterminar toda e qualquer resistência do inimigo. E é uma coisa interessante, irmãos, que para Deus não existe inimigo à sua altura. Ele é todo-poderoso. Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele tem todo o controle sobre a sua mão. Então, Ele nos permite que participemos da batalha, para que possamos participar da sua glória, exercendo a autoridade juntamente com Ele. A gente ouve muito falar que o inimigo da igreja é o diabo, né? E é o diabo, ou não é? É o diabo. Ele está constantemente atacando a igreja. Mas o inimigo, Satanás, ele não é páreo para Deus. Vocês se lembram quando, da vida de Jó, ele chegou, veio todo mundo prestar contas diante de Deus, né? E chegou também quem lá no meio de todo mundo? Próprio Satanás. E daí o Satanás deu falou assim, olha, Deus falou para ele, olha, você viu o meu servo Jó? Homem temente a Deus, homem fiel, homem justo, etc. E ele deu uma carcada, falou assim, não, mas se você fizer isso, ele vai ficar contra você. E Deus permitiu que Satanás entrasse na vida de Jó. Ele perdeu família, ele perdeu bens, ele perdeu os filhos, perdeu a esposa, sofreu, mas ele não pecou contra Deus. Depois Satanás pediu mais um pouquinho. Ele mexa na saúde dele, coloca doenças nele. E aí Deus falou assim, tá bom, até aí eu deixo você entrar, mas não toque na vida de Jó. E Satanás fez todo aquele processo de enfermidades e coisas. E Jó se lamentou, e os amigos tentaram ajudar, e não conseguiam. E cada palavra que davam para ele, parece que era mais aflição para a vida de Jó. Mas a Bíblia diz que no final, Deus retribuiu em dobro tudo que Jó tinha perdido. Em termos de filhos, em termos de possessões e tudo, e a sua saúde foi totalmente restaurada. O diabo não é páreo para Deus. Ele age na vida do cristão só sob a permissão de Deus. E quando Deus quer nos provar, aí Ele age na nossa vida. Tem gente que fica meio achando que ele não age na vida da gente. Ele age sim. E você quer ver o diabo se voltar contra vocês? Comece a tomar uma atitude de pregar o evangelho, de oração, e você vai ver ele se levantar. Quando você está calminho, está tudo bem, não está incomodando ele, ele te deixa também calminho. Só que Deus vai te dar toda a força, toda
a batalha, né? O material de batalha, para que você possa vencer a tentação. Existem outros inimigos, irmãos, dentro de nós, sobre os quais Deus quer que nós exerçamos autoridade. Por exemplo, medo, ansiedade, preocupação, insegurança, ressentimento, mágoa, solidão, desânimo, sentimento de derrota, sentimento de culpa, fome, violência, tentações, vícios e outros pecados mais. Deus quer que a gente aprenda a colocar diante dele tudo isso, e ele quer que a gente aprenda a vencer esse tipo de coisa. Lá em Lucas capítulo 5, versículos 1 a 11, nós vemos relatado a pesca maravilhosa. Os discípulos estavam no mar da Galileia, e eles haviam passado o dia inteiro ali e não pegaram nada. E eles voltaram e começaram a arrumar as redes, a reformar as redes. E Jesus chegou e foi até o barquinho de Pedro. E entrou no barco de Pedro. E disse para Pedro assim: lança-te ao mar. Ele falou: mas Senhor, nós já fomos, não tem peixe. Hoje nós vamos perder o dia inteiro. Jesus falou: lança-te ao mar. Daí ele falou assim: então, sob as tuas ordens, nós vamos então lançar ao mar e vamos lançar as redes. E o que aconteceu? Eles jogaram as redes e veio tanto peixe que o barquinho não conseguia recolher todos aqueles peixes. De repente, os outros barquinhos que estavam nas imediações vieram e todos eles ficaram cheios de peixe, ao ponto de quase afundarem, de tanto peixe. A chamada pesca maravilhosa, ou milagre da pesca maravilhosa. Irmãos, aqueles homens estavam desanimados, estavam frustrados. E Jesus tocou na vida deles. Nós fizemos uma viagem a semana passada para Foz do Iguaçu. Fui eu, a Ivanilde, o meu filho Edinho, a esposa dele e a sogra do Edinho. E andamos por tudo lá. Eu achava que o meu coração não ia aguentar, mas não aguentou. Aí fomos para a Argentina. Vimos a situação, pudemos ver a situação que está passando a Argentina. Não quero aqui entrar em nenhuma... falar sobre isso. Mas, na volta, a Ivanilde perdeu a CNH dela, porque tem que entregar lá na alfândega e depois retirar de novo. E aí ficou aquela situação. Onde está essa CNH? A gente foi, eu umas 3, 4 vezes, revirei o carro em todo e qualquer lugar, os bolsos, as bolsas, né? As mulheres reviraram as bolsas, tudo, as malas, e não achava. Aí eu olhei na internet e falei: como é que a gente faz para ela reaver essa tal de CNH, né? Que é carteira de motorista. Tem que fazer um BO, etc. Então deixa para fazer tudo lá em Paranavaí, né? Lá a gente faz o BO e depois você faz uma carteira nova. E a gente já estava pensando que ia ser dessa forma. Mas depois nós voltamos para as cataratas e passamos lá no Parque das Aves. E aí falamos assim: vamos voltar lá na aduana da Argentina e conversar com eles, quem sabe ficou lá. E daí tem um shopping próximo, meu filho e a família dele foi para aquele shopping, e nós fomos até a aduana. E quando nós chegamos lá, a gente levou um choque assim, que não sabia se falava em espanhol ou falava em português, né? Aí o rapaz falou assim: pode falar em português. Daí a Ivanilde contou a história e tal, toda apavorada. Ele falou: nós vamos ver. Entraram lá para dentro, a gente entrou também, e eles pegaram um monte de CNH e de carteira de identidade, e ele olhou bem no rosto dela e foi passando. Não está aqui. Ela falou: de novo, passou, não está aqui.
Ela falou assim, esses caras, eles nem pediram quase o nome. Eu falei o nome assim, mas eu falei, olha, essa gente aí, eles olham no teu rosto e eles vão ver a fotografia lá da CNH. Então não está lá, não está. Voltamos para casa novamente, procuramos, reviramos tudo. Não encontramos nada. Resolvemos assistir televisão. E a minha nora, a esposa do meu filho, disse assim, olha, a minha mãe costuma colocar os documentos dela, sabe aquela capinha do celular assim, que você coloca dentro? Aí na hora, a Ivanildo pensou, vou dar uma olhadinha, não é que estava ali? Quer dizer, a gente se preocupou, se bateu, ficou ansioso, né? Oramos inclusive, mas a resposta estava na mão dela, dentro da capinha do celular. Então, irmãos, a lição que a gente tem que tirar disso aí é não ficar preocupado de coisa o quê? Alguma. Confiar única e exclusivamente em Deus. Irmãos, vamos terminar. Então cabe à Igreja de Cristo deixar de confiar em si mesma e diariamente se entregar nas mãos do Senhor. Quando você sai de casa, olha ao Senhor, coloque na presença do Senhor. Em qualquer lugar, ore ao Senhor. Eu estava preocupado porque tem tanto acidente acontecendo nas estradas, e eu tenho o costume que sempre quando vou sair de casa, a gente ora. Amanhã nós vamos para Maringá. Primeira coisa, tiramos o carro lá fora, a gente para, desliga o motor, ora e pede a Deus a proteção. Amém? Então, irmãos, a Igreja de Cristo, ela tem um lugar especial na presença de Deus. Tem amparo, tem o cuidado amoroso de Deus. Tem um escritor evangélico que ele disse assim, concentre-se nos gigantes e você vai tropeçar. Concentre-se em Deus e os seus gigantes é que tropeçarão. Amém? É uma lição muito grande para a gente. Se a gente olhar para os nossos problemas, eles vão ficando cada vez o quê? Maiores. Quando a gente olha para Deus, esquece aquele gigante, eles vão começar a cair. Amém? Eles tropeçarão. A grande resposta para tudo isso, né, do que falta então na nossa vida, falta que o povo de Deus viva na sua presença. Sem medo. Deus está conosco, Ele é o nosso amparo, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Amém? Ei pessoal, quer continuar assistindo os nossos vídeos? Clique aqui e você vai ter acesso em outros vídeos. Mas também se inscreva no nosso canal, tá bom? Acione o sininho e compartilhe com outras pessoas.